E aí, amigos, graça e paz de Jesus na sua vida. O tema desse vídeo é como ser cheio do Espírito Santo. Eu quero começar lendo um texto que se encontra lá em Efésios 5:18 e diz assim: Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Lendo essa passagem, a gente vê que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Você está se embriagando com as coisas do mundo ou você está se enchendo do Espírito Santo? O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você está enchendo o seu corpo com coisas celestiais ou com coisas mundanas? A primeira coisa para você ser cheia do Espírito Santo, você precisa, é claro, aceitar Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Porque a partir desse momento que você aceita Jesus Cristo, você está permitindo que o Espírito Santo entre dentro da sua vida. E é aí que começa a obra do Espírito, né? Ele vai transformar e vai fazer tudo novo. Ele vai transformar cada detalhe, cada defeito, ele vai transformar e vai fazer tudo novo. E você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai ter algumas características que vão refletir o caráter dela na sociedade, seja na escola, seja no meio dos amigos, seja em casa, em qualquer lugar que ela for, as pessoas vão perceber que ela é diferente, porque não é ela que toma as decisões por si mesma, é o Espírito Santo que conduz a vida dela. Quando você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vai morar dentro de você. O seu templo, né, que é o seu corpo, vai ser a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro de você, só que você está cheio de pecado, você está cheio de defeito, você é todo falho. O que o Espírito Santo faz quando ele entra dentro de você? Ele transforma, ele muda você, ele muda o seu comportamento, ele muda os seus pensamentos, ele muda o seu jeito, a sua forma de agir, ele muda tudo, gente. Ele muda por completo, ele muda completamente tudo que há em você. Então, você vai negar a si mesmo para viver o Evangelho. Você vai negar os seus desejos, as suas vontades, os seus hábitos, os seus costumes, você vai negar tudo que você fazia, porque você tem certeza e a plena convicção de que Cristo, de que o Espírito Santo vai estar guiando você, vai estar tomando conta da sua vida, porque não é você mais quem decide, não é mais eu quem vive, e é Cristo que vive em mim. Então, a sua forma de lidar com as coisas dessa vida vai ser com a mente de Cristo, e para isso, você precisa estar cheia. Para você ser cheio, você precisa se esvaziar, você precisa se esvaziar de si mesmo, de tudo que você faz no seu dia e se encher com as coisas de Deus. Você precisa orar mais, buscar mais a Deus, louvar, ler a Bíblia, estudar mais, entendeu? Você tem que se encher de coisas celestiais, de tudo aquilo que Deus deixou, de todos esses recursos que a gente tem hoje aqui. E temos muitas coisas ainda pra gente poder estar estudando a palavra, então você precisa se encher disso. Encha da palavra de Deus, busque mais o reino do céu e se esvazie das coisas do mundo. Muita gente que se enche com o celular, se enche com amigos, se enche com luxo, enfim, com várias e várias coisas. E não é esse o certo. Você tem que se esvaziar dessas coisas e se encher mais com as coisas celestiais de Deus. Tem muitas pessoas que querem se encher do Espírito Santo e elas vão orar, aí elas falam assim: Senhor, por favor, me encha com o teu Espírito Santo e não sei o que, não sei o que. Mas, na real, a vida delas é assim: elas acordam meio-dia, passam o dia inteiro no celular, né, fazendo nada, né, e não tem uma vida com Deus, não oram no dia a dia, não louvam a Deus, não pega a Bíblia para ler, nada, só fica ali no celular, vendo TikTok, vendo Instagram, mandando fofoca pra amiga, e é isso, a vida da pessoa. Aí quando chega de noite, antes de dormir, aí ela pede pra Deus encher ela do Espírito Santo. E como você quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem como você ser cheio do Espírito Santo assim. Você não se enche de Deus durante o seu dia. Você não tem fome nem sede de buscar Ele durante o seu dia. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo assim? Não tem como. Segunda coisa, você precisa se entregar por completo. Não seja um cristão meia boca. Não tem como você ser cristão verdadeiramente e querer ser cheio do Espírito Santo, sendo que na sua playlist tem louvor, mas também você ouve funk, você adiciona funk na sua playlist. Outra coisa, não tem como você falar que é cristão, sendo que você gosta de algumas coisas da Umbanda e também durante os cultos você usar uma saia até os pés e durante o seu dia a dia você usar um short muito curtinho. Então assim, são coisas que não condizem com uma vida cristã.
né, como os princípios cristãos. Então, isso gera uma ideia de um falso evangelho. Então, existem pessoas que hoje se titulam como cristãos, mas não têm uma vida transformada, porque infelizmente fazem essas coisas do mundo ainda. Então, não tem como você ser cheio do Espírito Santo, sendo que você não se entregou por completo, sendo que você pratica essas coisas ainda que envolvem o mundo. Então, como que o Espírito Santo vai entrar dentro de você, sendo que você tá se enchendo de um monte de coisa do mundo? Não tem como. O joio, ele não se mistura com o trigo. Não tem como você ser cristão meia boca. Não tem como você ser um cristão somente no sábado, no domingo, nos dias que tem culto, e durante os outros dias, em qualquer lugar que você for, a não ser a igreja, você é uma pessoa normal, você não se destaca no meio de outras pessoas por você ser diferente. Não tem como. Você precisa ser diferente, você precisa fazer renúncias, você precisa se entregar por completo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa orar a Deus, você precisa ter uma vida de comunhão com Deus, aceitar Ele como seu Salvador, você precisa se esvaziar de si mesmo, se entregar por completo para Ele, você precisa fazer renúncias da sua vida. Um cristão, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não tem tempo para as coisas do mundo. Os seus olhos estão tão voltados às coisas celestiais que ele não está nem aí para o que está acontecendo no mundo, e que tudo que importa para ele é Deus, é Cristo. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, que você possa buscar mais a Deus, sabe? Que você venha adorar a Ele, venha prestar culto a Ele, venha testificar do amor dEle. O Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida, ele vai transformar você por completo. Não pense que você vai ser cheio do Espírito Santo e a sua vida vai continuar a mesma, porque não vai, porque o Espírito Santo, ele vai fazer tudo novo. Então, não tenha medo de fazer renúncia, se entregue por completo, porque quando o Espírito Santo entra dentro da sua vida, ele transforma, ele faz tudo novo, você é uma nova criatura, ele vai fazer tudo melhor. Você vai ter a certeza de que não é você que está tomando as suas próprias decisões, é o Espírito Santo que está guiando a sua vida, os seus passos, os seus pensamentos, tudo vai ser o Espírito Santo. Então, confie em Deus, entregue-se a Ele por completo e deixe que o Espírito Santo entre dentro do seu coração e tome conta de você por inteiro. Aí, depois de você ser cheio do Espírito Santo, você deve estar se perguntando: eu vou ser cheio do Espírito Santo, e agora? O que ele vai fazer comigo? O que ele vai mudar, né? Eu sei que ele vai transformar, vai fazer tudo novo, mas o que mais além disso ele vai fazer? E eu vou te contar algumas das coisas que o Espírito Santo vai fazer com você. Uma das coisas que o Espírito Santo vai fazer com você é conversar com você. Gente, olha que bacana o Espírito Santo conversar com você. É uma maravilha, né? Você vai ouvir a voz do Espírito Santo quando você está cheia dele. Ele vai falar no seu interior e você vai saber, você vai sentir e você vai saber, você vai ter discernimento para saber que é o Espírito Santo falando com você. Lá em João 14, 26, diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. Então, é isso, tá vendo? O Espírito Santo, ele entra na nossa mente, ele entra dentro do nosso ser e ele fala com a gente no nosso interior. Então, é uma maravilha isso. A segunda coisa é que o Espírito Santo, ele vai estar com você todos os dias da sua vida. Você nunca vai estar sozinha, porque você vai ter sempre o Espírito Santo, ele vai habitar dentro de vocês. Ainda em João 14, no versículo 16, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, Jesus está falando que ele vai pedir ao Pai, ele pediu a Deus para que envie o Consolador, ou seja, o Espírito Santo é o nosso Consolador, para estar conosco para todo o sempre. A terceira coisa é que o Espírito Santo habita dentro de você. O seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então aqui confirma, gente, que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito também vai mudar hábitos que você tem. Lá em Ezequiel 36, 26, diz assim: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então aqui fala, gente, que Deus, ele dá um coração novo pra gente. Deus transforma, Deus muda, o Espírito, ele muda, ele habita dentro de nós, ele muda, ele faz tudo novo. Então, hábitos que você tem hoje, costumes, coisas que você fazem hoje, quando você aceita Jesus, quando o Espírito Santo entra dentro da sua vida, ele transforma, ele muda por completo.
Ele também vai fazer você sentir fome e sede pela palavra de Deus, e também você vai sentir muita vontade de espalhar o evangelho de Cristo para outras pessoas. Lá em Atos 4:31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, quem está cheio do Espírito Santo vai anunciar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele vai capacitar a gente, ele vai usar a gente vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma e que o Espírito Santo possa ter me usado para falar especialmente com você. Que Jesus abençoe grandiosamente a sua vida e que você venha ser cheio, repleto da presença do Espírito Santo dentro de você. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ter a presença do Espírito Santo na vida delas. Até o próximo vídeo e tchau!